Na eterna busca do sabor e da saúde, eu vim falar, pedir ajuda para o Breno. O Breno é chefe do Emiliano e ele também é um apaixonado por esses tópicos que envolvem, claro, a gastronomia, a alta gastronomia, mas aliada ao talento, aliada à técnica e com um olho na saúde, sem dúvida nenhuma. Você acha que está tendo uma tendência das pessoas buscarem saúde ou verdadeiramente é o sabor que as pessoas estão buscando ainda? Bom, doutor, obrigado por me convidar, Imagina. Principalmente para falar sobre esses temas que a gente gosta de realmente ressaltar. Eu acho que eu sou um ativista da gastronomia mais correta, uma gastronomia mais consciente, muito ligada à sustentabilidade, ao uso do ingrediente daqui, a abertura do que a gente chama de biblioteca de gosto, mas de um gosto que está ligado aos nossos antepassados aqui do Brasil, está muito ligada a uma cultura tradicional e que acabou se perdendo quando vieram muitos itens importados. A gastronomia passou por um período meio onde o bom ficou deturpado. Parecia que o que vinha de fora tudo era bom, e aí a pessoa que estava num restaurante de um alto nível passou a esquecer do que era bom realmente, que é comer bem, procurar ingredientes próximos de você, procurar pessoas que plantem sem usar aditivos, pessoas que cuidam do ingrediente de verdade até chegar no prato do cliente. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi nesses mais de 15 anos de carreira. Quer dizer, quando você começou na tua vida, você era uma pessoa normal querendo abraçar a gastronomia. Você já sabia que você queria ser da cozinha, é isso? Não. Na verdade, eu sou publicitário. Eu vim para São Paulo para fazer faculdade de propaganda, de comunicação social. E eu acho que foi por essas indas e vindas a restaurantes, a gente começa a perceber que aquele lugar é bem mais legal do que um escritório. Então foi aí que eu, por gostar de comer bem, eu entendi aquilo como uma nova chance de fazer o que eu gostava. Não que eu não estivesse gostando do que a propaganda estava me proporcionando, porque come-se muito bem quando você está trabalhando em agência. Sempre você vai para restaurantes muito bons, você faz reuniões em restaurantes muito bons. O publicitário adora um lugar novo para comer. E foi aí que eu comecei a entender o que era gastronomia, porque eu sou de Franca, interior de São Paulo. A gente se come bem, mas existe uma diferença entre o comer bem no interior de São Paulo e o comer bem numa cidade cosmopolita como é a cidade de São Paulo, né? Onde você tem acesso a tudo, onde você tem as novidades latentes o tempo todo e todos comentando sobre elas. Então você começa a mudar um pouco o que é o seu patamar. Eu falo muito de referência. O que é bom para você, de repente, tem uma outra referência e aquilo passa a ser melhor. E aquilo passa a mudar até conceitos que você tinha de longa data. Verdade. Então, é possível dizer que você se pegou com a vontade de um dia pertencer ao que você via como o glamouroso mundo dos restaurantes e dos chefes de cozinha. É isso? Tá certo isso? Tá certo. Um pouco disso, porque a primeira vez que eu me vi preocupado com o que eu estava comendo, num churrasco entre os amigos, e me serviram uma carne que, para mim, aquilo foi uma afronta, porque estragaram uma carne muito boa que a gente tinha comprado para o churrasco, e eu falei, como assim? Vocês conseguiram fazer isso? E aí eu fui para a churrasqueira e falei, não, ela tem que ser feita dessa maneira. Mas você já tinha uma noção de como é que ela tinha que ser feita, então? Eu tinha, porque eu gosto de comer bem, doutor. Então, já começa assim, se você gosta de comer bem, você tem referência e aí você começa a querer preparar aquilo de uma melhor forma para que você consiga aproveitar aquilo da melhor forma. Várias coisas que você falou são incríveis, porque primeira coisa que você falou é sobre comidas tradicionais. Deixa para daqui a pouco, porque eu fiquei muito fascinado
com esse negócio que tem menos a ver com chefe. Agora nós temos que pegar o cara que agora se realizou, podemos dizer, se sente realizado, né, Breno? Todos os dias, que nem eu, né? Eu gosto do que eu faço, você não gosta? Você tem que gostar do que você faz todos os dias. É que tem muita gente que está no trabalho e fala, nossa, é horrível, é muito trabalho, eu tenho que acordar cedo, ficar olhando, fazendo compra, não sei o quê. E eu gosto do que eu faço. Dentro da medicina, por exemplo, eu adoro o que eu faço. Você tem uma cara de que gosta do que faz, e eu só estou querendo confirmar isso. Muito do que hoje eu sou muito grato ao que a cozinha trouxe para mim. Por ter sido mais uma profissão, por ter sido eu reescolhi aquilo que eu queria para mim. Na verdade, eu fiz uma nova escolha. Eu acho que quando você faz uma nova aposta, você acredita nessa aposta. E quando você se vê se realizando através dessa escolha, você começa a entender mais e às vezes buscar muito mais. Então, as suas realizações próprias vão acontecendo a partir do momento que você vai se aprofundando naquele tema. Primeiro que culinária é infinito. Eu hoje o que sei, sou um ignorante de amanhã, porque vai vir um ingrediente novo, vai vir uma técnica nova, vai vir um método de cocção diferente, que você tem que acrescentar ao seu repertório. Isso não tem jeito. Eu vou falar aqui de puxuri, de cumaru, de óleo de castanha do Pará, que eram coisas que não existiam quando eu comecei há 15 anos atrás. E como agregar esse tipo de novos métodos à tradição? Porque a tradição sempre te garante também uma outra coisinha, que é a saúde. Não tenha dúvida. Então... Não tenha dúvida. Primeiro que a comida, o que você coloca para dentro, faz parte da sua saúde. Eu acho que, assim, eu não estou escrevendo a roda, reescrevendo a história e nem reinventando a roda. Eu acho que o que a gente precisa entender é que a gente é o que a gente come, e faz tempo que a gente está falando nisso, né? Na verdade, a humanidade já sabe disso há muito tempo. Apesar que fala muito da boca para fora, né? Na verdade. Ninguém percebe isso. Assim, a medicina... Eu vou refazer essa pergunta. Eu acho que eu vou te fazer uma pergunta. Tem aula de gastronomia na sua faculdade, doutor? Não. Passa longe. Porque o que acontece é que eu aprendi muito é que você precisa de uma variedade imensa de nutrientes, que eles não estão em um lugar só. E por que a gente precisa dessa variedade tão grande de nutrientes? Porque quando nós éramos homens das cavernas, nós dávamos com nutrientes que a gente encontrava por aí. E aí, daí para frente, a gente hoje precisa pegar de tudo, nós somos onívoros. E quando você pega um modo de preparo só, aquela carne do hambúrguer que você preparou, você aqueceu daquele jeito, você acrescentou aquelas mesmas verduras, ali pode existir alguma coisa que pode também não fazer bem para você. Não só por causa dos ingredientes, mas pelo modo de preparo. E aí você tem coisas como o pão, que tem sido um grande desafio na vida da gente. Agora, se você falar assim, não, mas os carboidratos estão ali, o homem precisa de carboidratos. Vai estar cheio de gente aqui assistindo que acha que aquele pão do hambúrguer precisa, é bom para nós sempre, todos os dias, porque afinal é só naquele hambúrguer. Mas as coisas são mais complexas do que só isso. São bem mais. E a única coisa que eu tenho interesse, que eu acho que isso pode inspirar pessoas que querem explorar coisas novas. E eu queria voltar um minuto, porque você falou, num momento da tua vida, você falou daquele churrasco que não estava bom. E aí você falou, não, eu tenho que arrumar isso aqui, ou fazer outro, ou enfim. E você estava longe da cozinha, não foi na época que você foi no restaurante em São Paulo? Foi, sei lá, 5 anos antes de eu começar de eu estudar gastronomia. Você então, porque gostava, já cozinhava? Cozinhava, porque eu vim morar sozinho e aí eu precisava cozinhar para me alimentar pelo menos de uma maneira decente. Mas né? Você cozinhava só normalzinho? Trivial. Quando eu saí de casa, minha mãe fez um caderninho de receita e falou, filho, você não vai poder comer fora todos os dias e você também não vai poder comer só aquilo que você sabe fazer, que eu sei que é pouco. Então tá aqui para você se aventurar. E ela redigiu
manualmente um caderno com várias receitas que eu gostava que ela e minhas avós faziam para mim. Meu avô cozinhava bem, meu pai cozinha, por mais que meu pai não coma bem, já falo aí, porque em casa eu não tenho uma situação. Meu pai vive de arroz e uma carne e um carboidrato só, e é a dieta dele, uma luta interna minha. Mas a minha mãe sempre comeu muito bem, sempre falava aquilo, ela falava, você não pode fazer careta à mesa. Primeiro que alimento é uma coisa sagrada, é uma coisa que você realmente tem que respeitar e você tem que aprender a provar. Não me venha com falar que não gosta antes de provar. Então eu aprendi muito com isso. Isso historicamente me fez muito bem. Na hora você nem percebeu que você estava aprendendo alguma coisa, né? Não, porque você é muito novo, você não percebe que aquilo vai te acrescentar em nada. E assim você, por até necessidade, tinha que fazer comida em casa. E não desgostou, não era uma atividade que você não gostava? De jeito nenhum, é uma atividade que me fazia até melhor, quando eu fazia bem, quando eu preparava uma comida boa e sentava para fazer a minha refeição, aquilo me fazia muito bem. Aquilo me dava uma alegria que a propaganda deixou de me dar, por exemplo. E aí foi que a gastronomia entrou na minha vida como uma maneira de me renovar como pessoa. Eu acho que as pessoas não percebem até. Eu falo aqui que muitos que devem estar vendo a gente agora não têm ideia do que influencia no seu organismo comer bem. E eu falo comer bem, às vezes, não é comer bem de... Não estou falando de nada caro, eu estou falando de comer bem, porque cada organismo responde a um alimento de uma maneira diferente. Por exemplo, eu tenho uma digestão de carne, de pão, de pizza. Fala que chefe come bem, mas eu como muita pizza, porque eu gosto, e comer uma pizza boa não faz mal a ninguém, desde que você coma com cuidado e não em volumes absurdos. Mas eu falo para você que eu tenho uma digestão que a minha esposa, por exemplo, em casa não tem a mesma digestão. Então, eu comecei a perceber em casa mesmo que a alimentação dela tinha que ter mais rigor em folhas, em legumes, porque ela tem uma digestão diferente da minha. Então, em casa você já percebe que você precisa cuidar, porque o se sentir bem para você, de saciar comendo aquela guloseima, às vezes o dia seguinte não é tão legal. Então, através das escolhas que você põe à mesa, você vai ter uma condição de um dia seguinte muito mais interessante. E aí é onde você percebe que as pessoas que já estudam a alimentação correta, que traz uma saúde mais legal para você, percebem que o comer balanceado é interessante, evitar excessos é interessante e ter variedade é muito mais interessante. Então, quando eu cheguei em casa e eu percebi que a minha esposa só comia 3 tipos de folhagem e aquilo fazia bem para ela, eu levei um dia, eu compro de uma fazenda orgânica que entrega para a gente uma cesta semanal de orgânicos. Então eu levei uma variedade de 8 tipos de folha para ela escolher o que ela gostava de comer. E a gente dá essas 8, ela escolheu 5. E depois eu peguei mais outras folhas. Quer dizer, hoje a gente tem lá em casa ora pronobis, a gente tem rúcula, a gente tem agrião, a gente tem 5 tipos de alfaces, a gente tem mostarda, a gente tem... Assim, e isso... aumentou essa, vou usar de novo, variedade. Aumentou essa biblioteca de gosto dentro da minha própria casa e gerou uma qualidade de vida em uma pessoa que convive comigo. Então, eu acredito muito que abrindo o leque, você consegue enxergar coisas que você não via e que podem te fazer muito bem. Então, tá na hora de você parar de procurar as mesmas coisas no supermercado, doutor. Você precisa de alface todos os dias ou vale a pena comer um repolho, um agrião, ou até mesmo procurar uma azedinha? Para quem não sabe, azedinha é uma folha incrível. Eu tenho uma salada de azedinha aqui no menu e quando as pessoas provam a folha sozinha e percebem que ela já é azeda, ela já tem um tempero característico e ela mesmo já é uma experiência, as pessoas ficam, mas como eu nunca provei isso? Tem um super gosto de infância. Eu lembro de quando a minha avó falava dessa plantinha que tinha no jardim. E são coisas que fazem bem, não só para você como organismo, mas
faz bem para sua memória, de lembrar do seu passado, de lembrar do seu histórico, de lembrar de quando você subia numa árvore ou comia uma planta do jardim. Eu acho que tudo isso faz bem. E a comida, ela resgata muita coisa nas pessoas, ela traz muitas informações e ela busca uma memória que às vezes a gente se perde por conta da rotina, falta ou por de conta tempo. de eu vou comer nesse restaurante porque sempre tem o que eu gosto. Mas tenta um restaurante diferente. Quem sabe você gosta de uma coisa que está servindo naquele restaurante do outro lado da rua, ou que tem no seu hortifruti que você faz compra, ou que tem na sua feira, que você nunca pôs na sua geladeira e nunca levou para sua mesa, e seus filhos nunca provaram. Então como é que você vai saber se eles gostam ou não, se nunca chegou à sua mesa? Eu gosto quando vou, atualmente, né, num restaurante, que tem um chefe muito bom, que eu sei que é muito bom. Eu vou olhar esse cardápio desse restaurante, eu sei que eu só tenho aquela vez para aquele restaurante. E eu vou olhar o prato que eu jamais comeria. Eu acho que bom, eu como chefe de hotel, eu tenho que oferecer para as pessoas muitas, eu tenho que dar um leque imenso para as pessoas poderem escolher, porque eu tenho desde a pessoa que vem em busca do meu menu por uma experiência diferente, ou uma pessoa que quer comer o trivial. Então hoje eu tenho que oferecer no meu menu uma gama que vai de um lado para o outro, mas quando eu vejo que uma pessoa tem chance de provar aquilo e ela está relutante em pedir, eu falo, peça, se não gostar eu te trago outro prato, mas peça, não perca a oportunidade de provar, porque se não gostar, eu te oferto outro prato, você vai entender que aquilo pelo menos aumentou a sua referência e você teve chance de provar e você vai falar, ó, eu provei, gostei, eu provei, não gostei. E aí você você talvez descubra alguma coisa que você ainda não tinha provado e aquilo pode mudar até a maneira de você comer de novo, pedir um novo prato num restaurante ou ter a chance de provar um outro item alguma outra vez. E gente que gosta da cozinha que está, costuma fazer exatamente o que você fez. Porque eu me lembro num restaurante que eu frequentava, né? Não vou ter a audácia de chegar num restaurante que eu não conheço e falar, não gostei, traz outro. Mas essa pessoa me conhecia. E aí sempre tinha aquele coração de boi ali. Falei, um dia eu vou pedir esse negócio. E aí um dia eu falei, olha, e aí esse coração? Muita gente gosta, não sei, lá, não sei o que, papá. Aí experimenta. Aí pra mim, tinha muito gosto de ferro. Eu não gostei. Mas ninguém se ofendeu, tá tudo bem. Mas que bom que eu experimentei, né? Então, me lembrei disso que você falou. Que bom que esta pessoa me deu a mesma chance que você. E aí eu tô lembrando daquele gosto com carinho, uma boa lembrança. Eu acredito muito que a gente não tem a mesma assim, fisiologia da boca é igual para todo mundo, mas a percepção é muito diferente, a sua, a minha e seja o que for. O que hoje a gente tem uma situação que hoje está tudo à nossa mostra, hoje está tudo ali disponível e as pessoas têm acesso àquela informação de uma maneira muito fácil. É só querer buscar a informação. Então já começa por aí, mas a informação está aí e existe. Só que eu acho que muitas vezes as pessoas se fecham para tentar se proteger. Ah, não, eu vou me proteger desta castanha porque eu nunca provei. Eu vou me proteger desse óleo porque eu nunca provei. Mas eu não gosto de azedo, eu não gosto de amargo, aí, eu não gosto... Mas doutor, eu estou falando sobre o me proteger. Troque por eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo, mas você nunca provou. Como é que você fala que você está se protegendo ou você ou provou, não gosta ou você... de alguma coisa que nunca provou? Ou provou uma vez e não gostou. Aqui em São Paulo tem uma chance das pessoas provarem coisas novas e as pessoas buscam coisas novas o tempo todo. Então, pipoca restaurante novo e a pessoa vai lá, você já foi naquele restaurante? Você já foi naquele restaurante? Você já foi? Você precisa ir provar o cérebro de boi, ou provar a bochecha de porco, ou provar... Apareceu essas barrigas. Aí de repente você fala assim, nossa, eu nunca comi bochecha.
Eu nunca comi bife de paleta, que é o que eu sirvo aqui. Bife de uma parte do dianteiro que fica super suculenta e você fala assim, nossa, mas dava para fazer bife? Eu sempre comi assado, ou sempre comi cozido, ou sempre... Quer dizer, referência é uma coisa que você tem que você traz de berço, você traz o seu âmbito familiar, você traz o seu grupo de amigos, mas você precisa buscar o tempo todo uma novidade, uma particularidade ou algum gosto que você ainda não tenha recebido por esses meios, né? Então, quando eu falo de biblioteca de gosto, quando eu falo de fonte de referência, quando a gente busca novidades na comida, a gente está falando de abrir o leque, a gente está falando, e aí a gente vai para a saúde, a gente está falando de trazer um tipo de proteína, um tipo de vitamina que talvez não tinha naquela sua dieta anterior. Hoje o acesso a produtos ultraprocessados está muito fácil. Hoje a pessoa quer abrir um pacote e acha que a solução está dentro daquele pacote. E isso é preocupante, porque partiu-se está muito longe, está muito distante a referência de alimento, que é de um pé de uma laranja, de uma bananeira, de uma jabuticaba, de um tomate. Eu tinha um vizinho que nunca comia tomate, aí eu planto tomate na minha casa numa jardineira. Eu trouxe esse vizinho, essa criança de 5, 6 anos de idade, para tirar o tomate do pé, lavar e comer. Acredita que ele comeu, doutor? Claro. Nunca tinha comido tomate? Ontem... Quer dizer, é a maneira que você introduz o alimento que às vezes não foi legal, porque talvez a mãe impunha, você tem que comer tomate. E aí, a maneira como ele viu o tomate no pé, ele viu que o irmãozinho pegou o tomate e quis pôr a boca. Eu falei, não, vamos dar uma lavadinha, porque acabou de chover e tal. E aí a gente lavou o tomate, foi na cozinha, lavou o tomate e ele pôs aquele tomate na boca. Quando o menino, aquele menino mais novo, colocou o tomate na boca, o irmão que nunca tinha comido tomate arregalou um olho e falou, como assim? Aquilo sai da planta? E aquilo é diferente do tomate que a minha mãe me deu? Não, é o mesmo tomate, mas ele, com uma facilidade imensa, comeu o tomate. Te conecta ao planeta. Te conecta à natureza. Te traz uma referência de onde vem o alimento, porque o alimento não está numa prateleira de supermercado à toa, ele tem uma história por trás. Por isso que cada vez mais eu busco o alimento que vem direto do produtor. Ele chega, é um alimento limpo, é um alimento que eu sei como foi produzido, que traz uma saúde e traz uma... Saúde além do próprio alimento, né? Porque você comprou do produtor, você ajudou aquela família de produtores a vender a um preço mais justo. Não tenha dúvida. Esse alimento, quando vai para um distribuidor, ele vem com um preço, o distribuidor vai colocar a margem dele em cima e depois que ele viria para mim. Eu compro do produtor com um preço maior, obviamente, que ele ia levar para o distribuidor, ele está satisfeito e eu estou satisfeito com o alimento muito mais puro para mim. Ele consegue se subsistir naquela pedacinho de terra dele e não precisa mais trabalhar numa cooperativa que simplesmente pega tudo, junta o teu que você fez com carinho com o dos outros e vira aquilo uma commodity. Assim você tem a oportunidade de ver o terroir, onde essa planta, enfim... Eu vou te dar um exemplo de um arroz que eu uso aqui no restaurante. É um arroz produzido, plantado no Vale do Paraíba. Um arroz que antigamente era uma praga, que era um arroz preto. E o Francisco Ruzeni hoje planta esse arroz preto, é um arroz bem pequenininho, que ele pôs o nome do rio que passa na fazenda dele, que chama Piagui. Quer dizer, é um arroz que está aqui do meu lado, foi plantado de uma maneira super correta, chega para mim sem qualquer intermediário, fresco, sem ter passado por meses de prateleira. Então, imagina a qualidade desse arroz. Eu falo muito isso para quem me acompanha, para várias coisas do mundo vegetal. Porque tem sempre a oxidação, tem sempre a coisa que... Claro, todo alimento é perecível por natureza. O alimento que demora para apodrecer ou para perecer, de fato, né? Aquilo que demora muito para estragar, alguma coisa tem ali, doutor. E isso é uma coisa que qualquer pessoa pode ir lá nos confins onde mora conseguir.
fala com o produtor local, Claro. alguém planta alguma coisa. Claro. Alguém cria algum animal. Eu tenho alguém certeza faz que alguma coisa todas na as comida. cidades hoje devem ter uma feira de produtor local. Eu tenho certeza. Das menores até hoje a cidade de São Paulo. Você viaja pelo Brasil por causa do teu Sempre, trabalho? Sempre. Eu acho que traz muita referência. A gente estava E você comentando vai para antes de começar a lugares, gravar. lugares assim simples, que aqui a gente está Tudo. no Emiliano, que é uma altíssima gastronomia, mas agora vamos um pouco nos transportar para um lugar simples que você foi, só porque muita gente vai ver que você está conectado. Eu fui, estava até comentando, no ano passado a gente foi para Alter do Chão, ali na região de Santarém, no Pará, para ver uma produção de espirulina. Espirulina não é um suplemento? Espirulina é um suplemento, já começa aí, É um super alimento? proteico, é um alimento. Mas põe na Entre gastronomia? aspas, é um alimento entre aspas. Eu falo entre aspas porque as pessoas conhecem a espirulina por cápsulas. E essa espirulina é um pó, ele é desidratado, super natural, mas que também tem que ser usado com parcimônia. É aquela história, ele é super proteico, ela tem as suas qualidades, mas também tem suas preocupações. Sim, mas aí estamos no mundo dos suplementos, que não é o teu mundo. Vamos falar. Gente, para que você precisa de suplemento de vitamina C? Se você tem acerola, se você tem kiwi, se você tem laranja, se você tem... assim, a gente tem uma infinidade de opções de trazer esse alimento, de trazer esse suplemento, de trazer essa vitamina para o seu corpo. E isso pode vir de cores e tamanhos e formatos absurdos e super diferentes. Hoje tem um reducionismo muito grande na medicina e aí o que acontece? É muito mais fácil você doutrinar um médico que não tem muita experiência gastronômica. Tá aqui o suplemento, isso aqui tem todas as vitaminas que você precisa. E aí, nisso, você acha que você vai dar saúde para a pessoa, só que faltou o preparo de um alimento, reunião com a família. Nem me fala. Mesmo quando você não tem tempo, a desculpa que você não tem tempo também vai fazer você perder saúde, porque a cozinha tem que deixar de ser um lugar onde você só se abastece, mas um lugar onde realmente a vida acontece. Eu não sei se a gente já chegou a falar disso, mas eu ouço muito aquela história de que o meu médico chegou para mim e falou para eu comer um salmão grelhadinho com vegetais ou um frango com o purezinho. Eu olho para aquela pessoa e falo, da onde veio o seu salmão e o que comeu o seu salmão? Justo. Então eu ofereço para ela um robalo, um namorado, um beijupirá, uma prejereba, todos os peixes uma bela sardinha. Uma sardinha, todos os peixes que são daqui da costa, são do litoral, então 1 hora daqui a gente consegue resolver esse peixe. Pescados e não cultivados. Pescados e não cultivados, exatamente. E que esses peixes estão frescos, foram alimentados pela natureza e chegam muito mais limpos para você. Quando eu falo limpos, leia-se saudáveis. E o natural é muito melhor para você. Exato, tem até explicações mais profundas, melhor não entrar nelas agora, para aproveitar que você está aqui nos dando informações super boas de comida. E eu vejo o seguinte, olha, dentro do que eu posso, eu como bastante em casa, mas quando eu tenho que comer fora, eu, por exemplo, aqui é um dos lugares que eu mais venho no Emiliano. Por quê? Verdade. Se eu não pudesse, talvez não ia vir uma vez por mês e uma vez por ano. Por ano. E o resto? Come em casa. Porque precisa da saúde. Então eu busco onde eu como a saúde. Claro que tirando aquela boa pizza, né? Aquele dia que você vai chutar o balde. Né? Não estou falando isso. Mas também se você começar a chutar o balde todo fim de semana, todo dia... Não tá certo. Tua saúde vai chiar. Uma taça de vinho é ótima, uma garrafa de vinho é preocupante, e se você vai com mais de uma garrafa é preocupante mais ainda, né? Exato, há vinhos e vinhos. Não tem a dúvida. Então, por exemplo, eu queria só concluir uma coisa. A gente tem que buscar o que é bom. E muitas vezes essa busca não é fácil, porque o restaurante caro não é necessariamente um restaurante bom. Definitivamente. Definitivamente. Agora entrou num mérito muito interessante, porque hoje a gente tem uma glamorização da gastronomia e essa glamorização deixa com que as pessoas usem um azeite de tal forma ou uma carne de outra, ou seja o que for, que
ela é cara por natureza, mas será que ela é boa? Então, será que ela precisa tanto para... Não sei nem se é boa, mas se precisa tanto fazer... Será que você precisa daquilo? Daquele ingrediente para cozinhar? Eu acho, e olha que aqui eu sirvo, mas eu acho que tem que tomar muito cuidado com excessos de trufa e caviar, e filés mignons, sabe? Eu não sou contra um bom caviar, mas eu não... De jeito nenhum, mas é até, bom apreciar. Exato. Eu acredito que tem momentos para provar esse tipo de comida, e Saber é uma iguaria, e você iguaria. tem que dar esse valor. E uma boa ova de tainha vai me fazer todo o prazer. Então não precisa um caviar beluga. A gente tem ali no sul uma botarga que é um dos produtos exportados do Brasil para a Itália, uma botarga incrível que eu uso aqui, sirvo no café da manhã em cima de um ovo pochê, que é uma iguaria brasileira incrível, muito mais barata que um caviar. Na verdade eles até falam é o caviar brasileiro, mas que te dá uma oportunidade de provar uma iguaria típica nossa, que é assim, que é espetacular. Que não te dá saudade do caviar. Você fala, não, caviar é diferente, é melhor. Não. De jeito nenhum. Dá oportunidade, se dê a oportunidade de provar a botarga brasileira. Pois é, e aprender a fazer, não precisa sempre comer fora. Essas coisas você compra na tua casa, porque ovas de peixe, independente de qualquer coisa, são extremamente nutritivas. Se não for colocado um monte de conservante, porque se você comprar aquele caviar russo, aquilo está cheio de conservante. Então temos que também lembrar disso. É verdade. E a ova do peixe que foi pescado agora pode não ter conservante nenhum. Exatamente. Uma salga, uma concentração e tempo resolveu e te traz um gosto único. Você falou da comida sem aditivos agrotóxicos, orgânica, etc. Eu tenho um pouco de preocupação quando a gente... Tudo bem que você escolhe tudo isso e você está certo, mas digamos que esse é o padrão ouro. Se a pessoa não está no padrão ouro, porque na tua cidade não tem isso. O que a gente tem que lembrar? É que nem a gente, a comida é que nem a gente. O ideal era você não ter que tomar remédio nenhum nunca. Verdade. Porque você come super bem, porque você dorme todos os dias cedo, você faz exercícios, você cuida das tuas emoções e você não fica doente nunca. E aí você não precisa de remédio nunca. Já pensou? Mas muitos de nós, e eu incluso, não somos assim, infelizmente. Infelizmente. Temos esse problema. A gente vive nessa situação toda que a gente gostaria de ser de outro jeito, mas às vezes acaba sendo. Todos nós. E aí às vezes a gente fica doente. E se a gente fica doente, vamos fazer com um antibiótico no médico, né? Você não vai tomar um antibiótico? Não, antibiótico você vai me desculpar, mas eu sou orgânico, eu não tomo antibiótico. Então você vai morrer, pô. Essa pneumonia aqui vai acabar com você, entendeu? Então, existe uma coisa chamada bom senso. E eu vejo que se existia antigamente talvez uma agricultura perversa, cada vez mais as pessoas jovens do agro estão buscando isso que eu quero para mim, para o meu corpo. Quer dizer, eu não consigo virar o monge que... Bom, no ideal eu tenho que morar então lá longe de São Paulo, tenho os ciclos da lua e eu vou ter alguns rituais e aí eu nunca vou ficar doente. Está muito longe da gente aqui na cidade, né? Enfim, é muito distante. Muito longe. E às vezes eu vou ficar doente, eu tenho que tomar um antibiótico. E a plantinha, coitada, é igual, gente. Então não vamos demonizar o cara que botou, eu ia falar o agrotóxico, eles até chamam de defensivo agrícola. Então, assim, temos que tomar um pouco de cuidado, porque nós também não somos tão perfeitos. Como alguém já disse, né? Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Eu não consigo atirar pedra nenhuma nessa hora. Então, é bacana quando você toma um antibiótico, mas depois você se cuida um pouco melhor, vamos e aí não precisa daquele remédio, não é esse verdade? Antibiótico. E aí depois esse animal acabou sendo abatido para o consumo, essa planta acabou sendo... Então, assim, para tudo existe uma coisa racional
uma agricultura, uma agropecuária racional, você não acha? Sempre. Nós não devemos... Sempre. Existem alternativas para o agronegócio, para a pecuária, para o cultivo de animais silvestres, para o cultivo... Eu acho que a gente tem hoje uma situação de repensar mesmo, doutor. Eu acho que eu li uma matéria que saiu agora há pouco sobre a inserção de florestas de café, onde a pecuária destruiu as matas da Amazônia, basicamente do Mato Grosso, do sul do Amazonas e do Pará. Quer dizer, a inserção do café ajuda, a inserção da castanha de baru no cerrado, por exemplo, em áreas que se passaram aqueles correntões enormes. Quer dizer, a castanha de baru pode gerar receita e pode trazer um alimento que foi considerado por muitos e muitos anos o Viagra do Cerrado. Quer dizer, olha a natureza, como ela é rica, como ela traz informações para a gente, e como ela pode renovar o que a gente tem hoje destruído, desmatado ou que acabou pegando fogo. Quer dizer... Novas informações que o mundo dos insetos, das plantas e do que chamava-se de pragas ou mato, podem ajudar a gente, de fato. A gente tem uma cultura de agrofloresta. Essa cultura de agrofloresta que está vindo nos orgânicos é muito inteligente, onde você coloca vários tipos de plantas vivendo juntas e uma peste de uma favorece a outra, fortalece. Assim, esse meio, ele favorece que não tenham tantas pragas e você tem uma qualidade e uma qualidade nutricional daquele alimento e o fortalecimento daquele alimento. Quer dizer, você tem inteligência no agronegócio, você tem inteligência, você tem pesquisa, você tem uma cultura milenar indígena que a gente se perdeu aqui no Brasil. E eu acho que assim, quando você falou em só orgânicos, tudo bem, você põe aqui no restaurante do Emiliano só orgânico, mas isso não te torna um cara snob que não come de outro jeito. É apenas um padrão de um... A minha escolha para o que eu ofereço para os meus clientes e hóspedes do Emiliano é porque hoje eu tenho oportunidade de comprar e oportunidade de oferecer. E a gente tem condição de pagar por isso até certo ponto, porque tem coisas que hoje estão tão acima do que eu posso pagar como empresa, que eu também não ponho, doutor. Pronto, então, e aí você vai não comer ou você vai substituir eu vou por um colocar outro? aquilo num momento propício para que eu consiga oferecer aquele alimento para o meu cliente, e aí eu ofereci aquele elemento, aquele elemento encareceu demais, eu vou tirar ele do menu e coloco um outro alimento que está mais barato ou que tem uma compensação, ou que tem uma experiência diferente, mas eu não deixei de oferecer aquele alimento que é um pouco mais caro, mas eu coloco ele no momento certo. Entendi. E quando eu ofereço esse alimento, significa que eu fortaleci a cadeia desse alimento. Eu vou falar para vocês sobre a castanha de baru de novo. Se eu ofereço castanha de baru no meu menu, eu vou lá para o produtor de castanha do baru e falo, mês que vem eu vou precisar de não só 1 quilo, mas eu vou precisar de 6 quilos, eu vou precisar de 10 quilos, de 20 quilos de castanha. Então ele já vai se preparar, talvez eu tenha uma oportunidade e ganho financeiro em comprar esse volume dele, e aí de repente ele fala para mim, mas chefe, eu só tenho 6 quilos e vai custar tanto. A minha ideia inicial de colocar aquilo num volume vai mudar e eu vou poder oferecer de uma outra forma. Talvez então, no menu degustação, a oferta da procura, essas coisas exatamente, assim. A lei da oferta e procura funciona assim também nos restaurantes. Você tem uma oferta de um ingrediente e às vezes essa oferta ela não pode ser tão abundante. Eu vou falar sobre trufas. Banalizaram as trufas de tal forma que hoje o meu cliente quer trufa o tempo todo e não existe trufa o tempo todo. O cliente tem que aprender a ouvir não. Porque não tem como, a natureza não te dá essa trufa. Mas aí você tem que ofertar a trufa em conserva, o azeite de trufa, porque o cliente quer. E você fala, mas não é melhor você provar um cumaru, provar um puxuri, provar uma trufa brasileira que pode ser que a gente tenha aí no futuro. É um duplo problema, né? Porque você também, ao cozinhar numa alta gastronomia, tua clientela muitas vezes não é tão, nem precisa ser
tão bem informada nessas coisas, e ele quer aquilo porque ele acha bacana, ele quer comemorar não sei o quê. E é difícil a gente educar, né? O restaurante, como uma vez conversei, é um lugar educacional, né? É difícil falar não para o cliente. A gente tem uma posição de sempre querer oferecer aquilo que ele quer, ou aquilo que ele precisa, ou aquilo que ele busca. Então, e a gente no Brasil tem abundância de alimento o tempo todo. Eu vou dar um exemplo de morangos. Hoje a gente tem a oportunidade de comprar morangos orgânicos aqui no hotel, só que tem um período que esses morangos orgânicos não existem. Fora de época. Aí, fora de época, óbvio, porque ele não tem pesticida, ele não tem agrotóxico, ele não tem fertilizante para que ele consiga crescer num período de baixa. E aí você tem que oferecer uma outra fruta, alguma sugestão, e às vezes o cliente não consegue entender. Como assim você não tem morangos? Se eu for no supermercado agora, eu tenho morangos. E aí você começa a entender o que a pessoa quer realmente, às vezes não é o que você quer oferecer para ela. Então, isso eu vejo, eu acho que como médico, isso acaba também triando os meus pacientes. Se pegar aquele paraquedista que nem sabe o que quer, eu vou falar, olha, eu tenho estilo de vida, e não sei o que, doutor, eu vim aqui tomar remédio, entendeu? Em restaurantes finos, hoje você usa um bom sal, hoje você tem uma solução de ervas, hoje você tem uma solução de especiarias. Uns bons molhos, né? Você faz ótimos a partir de molhos, reduções que deixam, que trazem qualidade, e você não precisa de realçador de sabor, de amaciante de carne, de todas essas artimanhas que se usou-se muito tempo, usa-se em cozinha industrial para realçar sabor, usa-se em cozinhas de volume para você dar mais gosto. Tá, mas não na alta gastronomia, na tua opinião? Não, definitivamente não. Eu, pelo menos, por todos os restaurantes que eu passei, não vi. Ótimo. Eu tenho uma ideia, e eu tenho como é que eu vou falar? Eu me norteio e tenho inspirações internacionais, inspirações globais, e trabalho com um fornecimento de produtos e a cultura local. Então eu não ignoro e não desprezo o que os franceses, o que os italianos nos trouxeram de informação. Eu tenho hoje um molho de carne clássico francês, um demi-glace, onde eu tenho uma redução de ossos, onde eu tenho um molho apurado, super consistente, com vinho, que é tradicionalmente europeu. Eu tenho uma finalização com manteiga que, para mim, ela é vital para resolver um risoto bem, para resolver uma massa muito bem. Eu sou um apaixonado por manteiga. Eu acredito que existem situações e necessidades e técnicas que você não pode, em hipótese alguma, menosprezar, porque eles eles têm essa referência, eles têm essa cultura, e eles testaram muito antes da gente. Então, eles já erraram muito mais que a gente. Olha, meu caro Breno, é fascinante ter a oportunidade de ter um chefe de um restaurante muito bom, apaixonado por gastronomia, apaixonado pelo que faz. Já vi que todos os rituais de um bom restaurante ele é a favor, então já percebo como que ele respira essa coisa muito bem. E espero ter a oportunidade de falar com você de novo. Por favor. Sempre bem-vindo, doutor. Obrigado sempre. É um prazer.